A história da atual B3 SA, Brasil, Bolsa, Balcão remonta ao fim do século XIX, em um Brasil que começava a se abrir para o capitalismo moderno. Em 1890, pouco depois da proclamação da República, um grupo de corretores fundou em São Paulo a chamada Bolsa Livre. Esse foi o primeiro embrião do mercado de capitais paulista, criado para negociar ações de empresas recém-fundadas e títulos do governo. Porém, a iniciativa não prosperou. A economia brasileira ainda era muito dependente do café e da exportação de produtos primários, e o mercado financeiro era incipiente. Em pouco tempo, a Bolsa Livre foi fechada, mas a semente já estava plantada. Em 1895, um novo esforço foi feito, agora com bases mais sólidas. Nascia a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Diferente da Bolsa Livre, a Bovespa foi estruturada como uma instituição oficial, com estatutos, regras para os corretores e um espaço físico organizado para as negociações. Nesse período, a principal função da Bolsa era a negociação de títulos públicos, utilizados pelo governo para financiar suas atividades. No início do século XX, especialmente entre 1900 e 1920, o Brasil passou por um processo de crescimento urbano e industrial, ainda que tímido. São Paulo, impulsionada pelo café, começava a se transformar em centro econômico do país. Esse contexto favoreceu a expansão gradual da Bovespa. O número de corretores aumentou e algumas empresas industriais passaram a emitir ações que eram negociadas no pregão. Apesar disso, o mercado ainda era pequeno e marcado por forte instabilidade. O país vivia ciclos econômicos ligados às exportações de café, enfrentava crises financeiras internacionais, como a de 1907 no Zineura, e episódios de inflação e instabilidade política. Isso afetava diretamente a confiança dos investidores e o ritmo das negociações. Durante as décadas de 1910 e 1920, a Bovespa manteve seu funcionamento, consolidando-se como espaço de referência para operações financeiras no Brasil. Ainda assim, até 1925, o mercado de capitais brasileiro continuava restrito a poucos investidores, formado basicamente por banqueiros, empresários ligados ao setor cafeeiro e imigrantes enriquecidos. Portanto, nesse período inicial, 1895-1925, a Bovespa representava um mercado em formação, modesto em tamanho, mas fundamental para o futuro. Lançou as bases institucionais do que mais tarde se tornaria a maior bolsa de valores da América Latina e, eventualmente, a B3. Entre 1926 e 1950, a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, passou por um período de desafios e transformações, acompanhando as mudanças políticas e econômicas do Brasil. Nos anos 1920, a economia brasileira ainda era fortemente dependente do café. A Bolsa negociava principalmente títulos públicos e ações de poucas companhias ligadas a bancos, ferrovias e empresas de energia. O mercado era restrito a uma elite de investidores, mas já começava a mostrar maior organização em termos de regras e supervisão. A crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Nova York tiveram um impacto direto no Brasil. O colapso dos preços do café afetou profundamente a economia nacional, provocando desconfiança generalizada e queda nas negociações da Bovespa. Muitos investidores abandonaram o mercado de capitais, e a Bolsa Paulista viveu anos de baixa atividade. Na década de 1930, com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país entrou em uma nova fase política e econômica. O governo passou a intervir mais fortemente na economia, adotando políticas industriais e de centralização financeira. Nesse período, o mercado de capitais continuou pequeno, mas o crescimento da indústria, especialmente em São Paulo, começava a abrir espaço para a criação de novas sociedades anônimas, ainda que em escala limitada. Durante o Estado Novo, 1937-1945, o regime autoritário de Vargas priorizou o desenvolvimento da infraestrutura e da indústria de base,
A bolsa manteve suas atividades, mas ainda distante da população em geral. As operações permaneciam concentradas em um círculo restrito de investidores, sem grande impacto popular. Contudo, a estrutura institucional da Bovespa foi se fortalecendo, com maior regulamentação sobre os corretores e as práticas de negociação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, o Brasil entrou em uma nova fase de industrialização acelerada e abertura política. A Bovespa se beneficiou desse momento, ganhando importância como espaço de captação de recursos para empresas em expansão. A partir de então, começaram a surgir mais companhias industriais listadas, ampliando gradualmente o número de ações disponíveis ao público. Assim, entre 1926 e 1950, a Bovespa consolidou sua existência como uma instituição financeira estável, sobrevivendo a crises internacionais, mudanças de regime político e grandes transformações na economia brasileira. Embora ainda pequena e elitizada, ela já estava preparada para acompanhar a fase de crescimento econômico e popularização do mercado de capitais que viria nas décadas seguintes. Nos anos 1950, o Brasil viveu um ciclo de transformações profundas. O governo de Getúlio Vargas, 1951-1954, trouxe políticas voltadas para a industrialização e o fortalecimento das empresas nacionais. Nesse contexto, a Bovespa começou a ganhar maior relevância como espaço de captação de recursos para companhias do setor produtivo. Ainda assim, o mercado de capitais permanecia restrito e com baixo nível de participação popular. Com a posse de Juscelino Kubitschek, 1956-1961, e seu plano de desenvolvimento, o Plano de Metas, o país passou a investir fortemente em infraestrutura, indústria automobilística e energia. A instalação de multinacionais em São Paulo e a criação de novas empresas brasileiras geraram um ambiente favorável à emissão de ações. A Bolsa, nesse período, acompanhou o crescimento do Parque Industrial Paulista, mas as negociações ainda eram dominadas por um pequeno grupo de investidores institucionais e famílias tradicionais. Na década de 1960, o cenário econômico e político foi marcado por crises cambiais, inflação elevada e instabilidade política, culminando no golpe militar de 1964. Para reorganizar o sistema financeiro, o novo regime promoveu uma série de reformas importantes, conhecidas como Reforma do Mercado de Capitais. Em 1965, foi criado o Banco Central do Brasil, e em 1966, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que assumiu o papel de reguladora e fiscalizadora do mercado. Essas mudanças impactaram diretamente a Bovespa. O mercado ganhou maior credibilidade, e novas regras foram estabelecidas para aumentar a transparência e a proteção aos investidores. Ao mesmo tempo, foi instituído o sistema de corretoras de valores, que passou a intermediar as operações. Durante os anos finais da década de 1960 e início da década de 1970, o Brasil entrou no chamado milagre econômico, período de crescimento acelerado do PIB, impulsionado por investimentos externos e grandes obras de infraestrutura. Esse crescimento refletiu no mercado de capitais, que passou a atrair mais empresas dispostas a emitir ações e investidores interessados em diversificar seus ativos. Em 1967, a Bovespa foi transformada em uma associação civil sem fins lucrativos, controlada pelas próprias corretoras, o que aumentou a autonomia da instituição. Pouco tempo depois, em 1972, foi criado o Índice Bovespa, Ibovespa, que se tornaria o principal termômetro do mercado de ações brasileiro e referência até hoje. Em 1975, a Bolsa implantou um sistema de pregão eletrônico para registro das negociações, um avanço tecnológico que começou a modernizar suas operações. Esse foi um passo decisivo para a futura informatização completa do mercado. Assim, entre 1951 e 1975,
a Bovespa deixou de ser uma entidade pequena e pouco relevante para se transformar em um pilar do mercado financeiro brasileiro. Ela se modernizou, ganhou regulação mais forte, ampliou o número de empresas listadas e começou a dar sinais de que poderia se aproximar de um público mais amplo. A partir de 1976, a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, entrou em uma fase de modernização tecnológica e expansão de operações. O pregão eletrônico, iniciado de forma experimental nos anos 1970, começou a substituir gradualmente o tradicional pregão viva voz, aumentando a agilidade e segurança das negociações. Ao mesmo tempo, a economia brasileira vivia o milagre econômico dos anos 1970, com crescimento acelerado do PIB, industrialização e aumento do investimento estrangeiro, fatores que estimularam a emissão de ações por empresas nacionais e multinacionais. Nos anos 1980, o Brasil enfrentou graves problemas econômicos, como hiperinflação, crises externas e instabilidade política. A Bolsa, apesar do cenário desafiador, continuou seu desenvolvimento estrutural. Foram criadas novas regras de negociação, ampliada a supervisão das corretoras e introduzidos mecanismos para maior transparência e confiabilidade nas operações. Surgiram também novos tipos de títulos e derivativos, como contratos futuros, ainda que limitados em volume e variedade. Em 1986, a Bovespa começou a se aproximar do mercado internacional, com o interesse crescente de investidores estrangeiros em empresas brasileiras, mesmo em meio à hiperinflação e à instabilidade cambial. O governo lançou programas de privatização e reformas financeiras que, aos poucos, abriram espaço para uma maior participação do setor privado e do mercado de capitais. Nos anos 1990, com o Plano Real, 1994, e a estabilização da economia, o mercado acionário brasileiro experimentou uma expansão significativa. A confiança dos investidores aumentou, o número de empresas listadas cresceu e o volume de negociações atingiu patamares inéditos. Nesse período, a Bovespa investiu pesadamente em tecnologia, implementando sistemas de negociação totalmente eletrônicos, substituindo de vez o pregão físico, e passou a operar 100% digitalmente, facilitando o acesso de investidores e corretoras. Paralelamente, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, focada em derivativos, commodities e contratos futuros, consolidou-se como a principal bolsa para esse tipo de operação no Brasil. A BMF e a Bovespa eram instituições separadas, mas complementares, cada uma com sua base de investidores e produtos financeiros. No final do século XX, ambas as bolsas começaram a se preparar para uma integração futura, visando maior eficiência, padronização tecnológica e expansão do mercado de capitais brasileiro. Esse período marcou a transformação das bolsas em instituições modernas, profissionalizadas, com governança estruturada e capacidade de competir internacionalmente. Entre 1976 e 2000, portanto, a Bovespa passou de uma bolsa tradicional e restrita a uma instituição moderna, informatizada e aberta ao mercado global. Enquanto a BMF se consolidava como referência em derivativos, essa evolução preparou o terreno para a fusão que, em 2008, daria origem à BMF Bovespa e, posteriormente, em 2017, à B3SA. No início dos anos 2000, a Bovespa e a BMF já se destacavam como instituições sólidas, mas operavam de forma separada. O mercado brasileiro vinha se consolidando após os anos 1990, de estabilização econômica e informatização completa do pregão. O volume de negociação crescia rapidamente, impulsionado pela entrada de investidores estrangeiros, pelo aumento do número de empresas listadas e pelo desenvolvimento de produtos financeiros mais sofisticados. Em 2001, a Bovespa iniciou programas de modernização tecnológica e de governança corporativa, buscando se alinhar às melhores práticas internacionais. Foram implementados sistemas mais robustos de negociação eletrônica,
facilitando o acesso das corretoras e aumentando a segurança das operações. Ao mesmo tempo, a Bolsa ampliou sua atuação no segmento de renda variável, com maior oferta de ações de empresas de médio porte e de setores emergentes, como telecomunicações, tecnologia e varejo. Entre 2002 e 2005, o mercado brasileiro passou por um crescimento consistente, com o Ibovespa alcançando níveis históricos de negociação. A BM&F, por sua vez, expandiu o mercado de derivativos e contratos futuros, consolidando produtos como contratos de dólar, taxa de juros e índices de ações, atraindo investidores institucionais e aumentando o volume global de transações. A partir de 2006, a Bovespa e a BM&F começaram a planejar a fusão entre as duas bolsas, buscando criar uma instituição única capaz de integrar ações, derivativos e títulos, aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. Esse movimento refletia tendências internacionais, onde bolsas de grande porte se consolidavam para competir globalmente. Durante este período, a Bolsa também investiu na diversificação de produtos e serviços, incluindo fundos de índice, ETFs, derivativos sobre commodities e novos tipos de ações, além de oferecer mais transparência e informações detalhadas para investidores. O objetivo era ampliar a participação de investidores individuais e institucionais, tornando o mercado mais dinâmico e competitivo. Entre 2008 e 2010, apesar da crise financeira global de 2008, que afetou bolsas em todo o mundo, o mercado brasileiro demonstrou relativa resiliência. A Bovespa e a BM&F mantiveram operações estáveis, atraindo investimentos estrangeiros e mostrando capacidade de crescimento mesmo em períodos de turbulência. A preparação para a fusão avançou, com estudos de integração tecnológica, padronização de processos e governança corporativa. Ao final de 2010, a Bovespa e a BM&F estavam prontas para se unir, criando uma estrutura que integraria todos os segmentos do mercado financeiro brasileiro, desde ações e derivativos até títulos privados, consolidando o caminho que culminaria na criação da BM&F Bovespa em 2008 e posteriormente da B3SA. A partir de 2011, a BM&F Bovespa, já resultado da fusão entre a Bovespa e a BM&F, iniciou uma nova fase de consolidação e expansão. O mercado de capitais brasileiro se modernizava rapidamente, impulsionado pelo crescimento econômico do país na primeira década do século XXI, pela maior entrada de investidores estrangeiros e pelo aumento do número de empresas listadas na Bolsa. Em 2012 e 2013, a BM&F Bovespa implementou avanços tecnológicos significativos, com sistemas de negociação mais rápidos, seguros e integrados, permitindo a operação simultânea de ações, derivativos, renda fixa e títulos públicos. Foi também o período de maior investimento em educação financeira, transparência e governança corporativa, atraindo investidores institucionais e individuais. Em 2017, ocorreu a fusão com a CETIP, a Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados, criando oficialmente a B3SA. Brasil, Bolsa, Balcão. Essa união transformou a empresa em uma infraestrutura completa de mercado financeiro, integrando negociação, registro, custódia e liquidação de ativos, tanto de renda variável quanto de renda fixa e derivativos. A B3 passou a oferecer uma gama de serviços que vai desde o gerenciamento de índices de mercado, como o Ibovespa, até soluções tecnológicas para investidores e instituições financeiras. Nos anos seguintes, a B3 se destacou por sua capacidade de inovação, incluindo expansão do mercado de derivativos, contratos futuros e opções, desenvolvimento de produtos financeiros modernos como ETFs, fundos de índices e derivativos sobre commodities, criação de plataformas de negociação eletrônica mais rápidas e seguras, atraindo investidores internacionais, aumento da liquidez e da transparência no mercado brasileiro, fortalecendo a confiança de investidores. Durante períodos de crise global, como em 2020, causada pela pandemia de Covid-19,
A B3 mostrou resiliência, mantendo operações estáveis, garantindo liquidez e ampliando serviços digitais. Além disso, a empresa avançou em sustentabilidade, adotando práticas de governança ambiental, social e corporativa, ESG, alinhando-se às tendências globais do mercado financeiro. Hoje, a B3 SA é reconhecida como uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, desempenhando papel estratégico na economia brasileira. Ela não apenas administra o mercado de ações e derivativos, mas também atua como infraestrutura de registro e liquidação de títulos privados, sendo essencial para a segurança e eficiência do sistema financeiro nacional. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar a sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.